Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao estudo do nosso capítulo 5. Nós já falamos nas aulas anteriores sobre os povos astecas, falamos sobre os incas, comentamos sobre os mixtecas, zapotecas, maias. E hoje nós vamos aqui falar sobre os inuits, que são membros da nação indígena Esquimó, que habitam aquelas regiões mais extremas, do Polo Norte e do Canadá, do Alasca e da Groenlândia. Então, esses inuits eles vivem em regiões de neve, como vocês podem observar na representação aí no vídeo. Ainda temos também outros grupos indígenas que nós vamos passar, que são os Anasazi e índios pueblos, ou seja, povos indígenas que viveram no território dos Estados Unidos no século XIII a.C., falando sobre os Anasazi, que é um termo que é usado para se designar os antigos inimigos pelos navajos, ou navarros, uma tribo indígena da América do Norte. Então, esse povo, eles deixaram diversos monumentos, dos quais 2 receberam a classificação de patrimônio mundial, Muitos restos encontrados mostram que eles tinham conhecimento sobre cerâmica, sobre tecelagem, já aplicavam conhecimento sobre irrigação e também faziam as suas observações quanto aos movimentos solares e usavam uma espécie de símbolos, que até hoje os pesquisadores, arqueólogos, historiadores não conseguiram decifrar. Então, esses índios Anasazi, os atuais descendentes desses povos, são os índios pueblo. Os pueblos, eles também têm em comum, com relação ao seu estilo de vida, porque vivem em cidades construídas de pedra, então já havia, observa-se, que eles já dominavam a arquitetura, as construções. Os seus edifícios possuíam apartamentos complexos, com várias salas. Normalmente, esses prédios eram construídos em posições, estratégias, para que eles pudessem se defender. Os pueblos, eles falam línguas diferentes, ou seja, tem muitos dialetos, estão, divididos, fracionados culturalmente, pelo seu parentesco e por práticas agrícolas, embora predomine a cultura do milho. Aí, até na imagem, aparece para vocês o assentamento, uma representação, do assentamento de índios pueblo nos Estados Unidos. E a Confederação Iroquesa, uma civilização pré-colombiana, e a Confederação Tribal foi muito forte, muito poderosa, que existiu no Nordeste da América do Norte, ou seja, eles eram conhecidos como Liga Iroquesa pelos franceses, ou também chamados como as 5 Nações pelos ingleses. Essa nação indígena, composta por diversos povos, elas vão formar essa confederação e elas se distribuíam entre o Canadá, mais especificamente em Quebec, na província de Quebec, e nos Estados Unidos. E quando ele fala ali no Nordeste, dos Estados Unidos, mais especificamente no estado de Nova York. Além deles, nós temos
os Xibichas, que era uma tribo de fala com seu dialeto específico, né, do Planalto Central da Colômbia, e que formavam a Confederação Muisca. Foram encontrados pelo espanhol, o Império Espanhol que encontra no século XVI, em torno de 1567, né, no período das grandes conquistas na América Latina, América do Sul, né? A Confederação Muisca foi uma das maiores e das mais bem organizadas confederações de tribos aqui do continente sul-americano. As leis só eram aplicadas com a aprovação dos chefes. Os recursos naturais não podiam ser privatizados, ou seja, bosques, lagos, planaltos e rios eram bens comuns, pertenciam a todos, certo? O cacique e o sumo sacerdote cobriam seus corpos com pó de ouro, olha, tinha muito ouro nessa região, né? E mergulhava na lagoa de Guatavita, o que deu origem ao mito de Eldorado. E atraiu muitos aventureiros, né, espanhóis que vinham em busca de tesouros, né, de encontrar ouro, enfim. Bom, eu quero deixar para vocês, como um exercício de reforço, o exercício de verso número 10, do número 9 ao número 16, que está lá na página 25. E como a atividade devolutiva número 3, eu deixo uma pesquisa sobre a sociedade indígena brasileira, e gostaria que vocês mencionassem nessa pesquisa sobre a sociedade indígena brasileira e seus principais povos. Na próxima aula, nós voltaremos a falar sobre esse assunto, ok? Um ótimo estudo para vocês e uma excelente pesquisa.